Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula, porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer na sala de aula, tá bom? Sendo assim, vamos ao assunto. Nessa aula, eu vou falar para vocês da chamada regra da cadeia. Só que para que eu possa fazer o estudo da regra da cadeia e entender ela, eu preciso saber de duas coisinhas. Primeiro, ter em mente todas aquelas regrinhas de derivação que eu fiz para vocês. E outro, ter em mente as chamadas funções compostas. Como assim, professor? Vamos lá. Nas aulas passadas, eu mostrei a vocês cada um desses pontos que vocês estão vendo aí na tela, referentes à derivada. São eles. As regras de derivação. Eu disse para vocês, por exemplo, se uma função é constante, ou seja, se ela está parada, qual é a variação dela? Variação refere-se à derivada. Não existe variação, ou seja, por isso que a derivada aqui é zero. Se a minha função, professor, for do tipo, ó, eu tenho um x, ou seja, uma variável, que tem uma certa potência. Como é que eu calculo a variação dessa? Ó? A derivada dela seria abaixo a potência, o valor da potência, ou seja, o n que está aqui em cima desce para multiplicar o x. E o x agora na potência dele, você subtrai de 1. Mostrei isso a vocês. Professor, e se tiver um número multiplicando a função? Por exemplo, 2 vezes x à quinta, 5 vezes a função seno, alguma coisa assim. O que a gente vai fazer é repetir o número e multiplicar a derivada da função. Aí, se eu tiver uma soma, professor, são duas funções e eu estou somando. O que é que eu vou fazer? Seja soma ou subtração. Vou calcular a derivada de cada expressão e manter o sinal que existia. Se era soma, deixo soma. Se era subtração, deixo subtração. Ah, professor, mas quando eu calculei a derivada, apareceu o sinal de menos. Aí depois a gente faz as regras do sinal, tá bom? De produtório. Mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. E se for uma multiplicação entre duas funções, professor? Tá, se for uma multiplicação, a gente segue a chamada regra do produto. Tá aí, ó. A derivada da primeira função vezes a segunda, mais repete a primeira função vezes a derivada da segunda. E se for uma divisão, a gente tem a regra do quociente. Então, essa daqui são os pontos iniciais, tá? Essas regras são iniciais. Percebam que, pessoal, com relação à derivada, eu tenho duas regras, regra de constante e de potência. As demais regras que aqui aparecem, relembro a vocês, são as posições que eu vou colocar a derivada das funções. Então, eu vou verificar quem é a função que tem derivada e colocar exatamente onde tem, ó, a ideia do f'. Tá bom? Eu só vou fazer isso. Então, dessas coisas tudo, e se eu estivesse mexendo com x elevado a n, eu só vou olhar ou se ela é constante, ou se ela é do tipo, ó, regra da potência, isso. E se for uma função trigonométrica? Ó, se for uma função trigonométrica, você pega essas regras que aí estão e verifica essa tabela. Ó. Derivada de seno dá cosseno, de cosseno dá menos seno, derivada de tangente dá secante, tá bom? Então, a regra está pronta aí. O que é que você pega? Ó, onde tem esse f', você joga onde tem f' em uma dessas regras de derivação. Ponto, é isso. Ah, professor, e se for aquelas outras duas funções que a gente trabalhou? Se eu estiver trabalhando com potência, se eu estiver mexendo com função logarítmica, beleza, ó, função exponencial, tá? Que é as que têm potência, a elevada a x, ou exponencial natural, que é aquele número bem específico, o número de Euler, tá bom? Elevado a x. Então, as regras estão aqui. É só verificar, ó, tá vendo? Ó? Onde tem o f', pronto, é jogar lá naquelas fórmulas. Ah, mas aqui já não tem regra pronta? Tem. Se você só verificar se ela tiver enquadrada em uma dessas, você só coloca a resposta que está aqui ao lado. Tanto para a função exponencial quanto para a função logarítmica. Está aí, ó. Ah, professor, mas tinha um número multiplicando elas. Ah, se tem um número, você vai repetir, ó, esse f' que aparece em cada uma dessas aqui e jogar na ideia do quê? Da homogeneidade. Um número vezes uma função, como calcula. Então, é essa. Esses aí são os pontos básicos que nós precisamos ter em mente para a derivada. Então, já sei isso. Daquelas funções básicas que a gente tem, as derivadas são essas.
Só que eu também expliquei em aulas passadas, tá, que as funções básicas a gente utiliza para fazer uma função um pouquinho mais elaborada. Foi quando eu falei para vocês o seguinte, das chamadas funções compostas. O que é que a gente faz nela? Ó, a gente aprende função do primeiro grau, que é uma função básica. A gente aprende, por exemplo, x ao quadrado, x ao cubo, x à quinta, que é só para dizer quantas vezes eu vou multiplicar o mesmo número. Tá? A gente aprende função trigonométrica, função ó, exponencial, logarítmica, tá? Aprende raiz quadrada. A gente aprende essas funções básicas. Mas nada impede que eu não possa juntar essas funções para gerar uma nova função. E é isso que vocês estão vendo aqui, ó, nessa descrição. Eu estou pegando, por exemplo, a minha função f de x, se eu pegar a função g e jogar dentro dela, ou seja, f de x, agora o g, ó. No lugar onde tinha x, eu vou botar g de x, que aqui é em x ao quadrado. Aí eu fiz o quê? Uma função de segundo grau. Ou então, e se eu pegar, professor, a função f de x e colocar ela dentro, ou seja, no lugar onde tinha x, eu vou colocar a minha função f. Eu vou ficar com a expressão de ter uma função de primeiro grau elevada ao quadrado. Aí, no exemplo, cai uma daquelas propriedades, tá? Que eu já mencionei que são o quê? Os produtos notáveis. Mas se você resolver ela, você tem o quê? Uma função de segundo grau. Eu posso mesclar a função do primeiro grau com função trigonométrica, como eu disse para vocês. Posso colocar uma função trigonométrica dentro de uma função de segundo grau, aí eu teria ó, seno ao quadrado de x. A gente não aprende o seno ao quadrado de x, a gente aprende seno de x. Então, se tem seno ao quadrado, é porque eu peguei aquela expressão e coloquei ao quadrado, ou seja, peguei a minha função seno, que é essa do h, e joguei ela dentro da função g de x. Então, posso combinar essas expressões em vários tipos diferentes. Eu posso pegar uma divisão, que eu aprendi 1 dividido por 2, a gente aprendeu fração. Mas também aprendeu que nada impede que eu possa substituir números por expressões matemáticas, ou seja, eu teria uma fração que é composta, tanto numerador quanto denominador, por funções. Então, veja, a maioria das expressões que nós temos, tá, são formadas por combinações de funções básicas. E é juntando essas duas relações, tá, de função composta e daquelas regras de derivada que eu mostrei para vocês, que a gente vai fazer a aula de hoje, que é calcular a derivada por meio de regra da cadeia. Assim como em biologia, pessoal. Cadeia, você pode verificar como sendo o quê? Uma sequência de fatos, uma cadeia de eventos. Regra de cadeia na derivada é a mesma coisa para matemática, ou seja, eu vou seguir uma regra, tá bom? Que foi feita a partir de certos eventos. Então, eu vou precisar aqui só saber se é uma função composta ou não, tá? E usar uma daquelas propriedades de derivada que eu mostrei a vocês. Então, vamos falar sobre regra da cadeia? Como eu mencionei, para a regra da cadeia, seria a derivada de função composta. Então, vou verificar se a minha função foi obtida por meio de composição, ou seja, eu misturei funções para gerar uma nova. Aí eu quero saber como é que essa nova função que eu criei está variando, está sendo modificada. A regra da cadeia diz o seguinte, ó, quando eu combinar as funções, eu vou fazer na sequência. Ó, a função de fora, derivo ela. Depois eu vou derivar a função que está lá dentro. Ó. Você veja aqui, ó, no destaque, a minha f de g de x, eu quero derivar ela. Quem é a função que está lá fora? É a minha função f. Quem é a função que eu coloquei dentro da f? É a g. Então, vou calcular a derivada da função f e a derivada da função g. Em algumas situações, é mais fácil da gente entender, por exemplo, se a minha função tiver uma potência na regra da cadeia, eu vou fazer tipo a regra da potência que eu aprendi lá em derivada simples, ou seja, se eu tenho x elevado a n, o que é que eu faço? Baixo o n, a potência desce para multiplicar. Eu vou repetir o x, que agora eu estou mudando o x para quem? Para uma função. Então, eu vou repetir a função e a potência eu subtraio de 1.
Ou seja, percebam que nessa primeira parte é aquela mesma regra da potência que eu disse anteriormente. O que eu acrescento aqui para vocês é que existe uma função lá dentro, então vou calcular a derivada da função que está lá dentro. Então vamos fazer exemplos para entender. Eu estou colocando aí para vocês o seguinte: eu vou pegar a função 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Vou pegar toda essa expressão e levar ao cubo e perguntar a vocês, como é que eu faço para saber a variação desta? Eu vou fazendo com vocês aqui no quadro para vocês perceberem, tá bom? Passo a passo, como é que a gente vai desenvolver essa função. E mostrar a vocês que o entendimento é fácil. O descritivo vai estar aí na tela depois. Vamos lá. Percebam que na descrição, a minha função f de x é essa que está descrita aqui. Eu consigo já dizer que ela é uma função composta. Por quê? Porque eu não aprendi funções desse tipo. Então, possivelmente, ela foi uma mesclagem de duas funções. Eu sei que eu aprendi, eu vou destacar aqui, ó, tá? De vermelho. Eu aprendi, por exemplo, função de segundo grau. Tem alguma função de segundo grau? Tem sim, ó. Eu posso pegar, por exemplo, a minha função g de x como sendo 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Ah, essa função eu estudei, professor. Uma função de segundo grau a gente estudou, a gente viu. Mas eu não estudei ela elevada ao cubo. Ah, a gente não estudou, não. Mas a gente estudou situações em que eu posso pegar aqui, por exemplo, uma outra expressão, um h de x, tá? E os valores de x que aqui estão, eu posso elevar eles ao cubo. Isso a gente aprendeu também. Então, o que é que eu estou fazendo para gerar minha função f? Eu estou pegando o valor de g e jogando dentro da função h. Então, estou fazendo ó, h de g de x. Ou seja, eu estou pegando essa expressão que aqui está, 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1, que é a função de segundo grau, e colocando ela dentro da minha função ó, x ao cubo. Então, eu estaria fazendo o seguinte, ó, pela regra. Eu estou fazendo g de x. A minha regra diz que todo mundo que eu colocar na função h, eu vou elevar ao cubo. Tá lá, ó. Ah, eu vou levar o cubo aqui. Então, ó, na minha regra que eu ainda estou fazendo aqui, diz o quê? Quem é a função g? 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 1 elevado ao cubo. Isso é a minha função f. Eu estou mostrando a vocês aqui que a f é uma função composta. E aí, como é que eu vou fazer a derivada da f? Como é que eu vou fazer a derivada da função f? Se você olhar lá no quadro que eu coloquei anteriormente, ele diz que quando você tiver uma função composta, eu vou mudar aqui as letras, tá? Lá tem fg, aqui eu vou usar o g e o h. Não muda em nada, só estou mudando a letra. A regra não mudou uma vírgula. Se eu quero fazer a derivada dessa função que é composta, eu vou fazer duas coisas. Ó. Opa, perdoe. Aqui não é h dentro de g não, professor. Deixa eu apagar aqui, perdoe. A G está dentro da H. Vou só mudar as posições aqui. Ó. A G foi colocada dentro da grafo. Então, de acordo com as regras que tem lá na regra da cadeia, eu vou derivar a minha função de H, que tem G de x dentro dela. E depois vou multiplicar pela minha derivada da função G. Ai, olha como é fácil. Vou voltar aqui de novo. Se a minha função, vou pegando por etapa, h de x é igual a x ao cubo, eu vou querer derivar ela.
x ao cubo, deixa eu lembrar. Professor, o senhor mostrou isso ainda agora. Não é aquela regra da potência? Que eu baixo a potência? É sim, então baixa a potência, que é 3. Repete o valor de x. E a potência eu subtraio de 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Professor, beleza. Isso é tranquilo, eu sei. Mas, professor, não tem h de x, tem h de g de x. Então, isso significa que se eu trocar o x por g de x, isso significa que onde tiver x, eu boto quem? G de x. Então, fica 3 vezes o valor da função g de x elevado ao quadrado, professor? É isso mesmo. É exatamente isso. Agora eu vou pegar, ó, um pouquinho mais para cima, vou pegar a minha função de g. A minha g de x vai ser igual a quem? Tem 2 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x, menos 1. Quem é a derivada dela? A derivada dela, professor, estou vendo aqui soma e subtração. Ou seja, eu vou colocar nela a regra da soma e subtração. O que é que diz a regra da soma e subtração? Que eu vou fazendo a derivada em cada uma das partes. Então, eu quero derivar 2 vezes x ao quadrado. Vou manter o sinal, mas eu vou derivar 3 vezes x. Vou manter o sinal, menos derivar o número 1. Então, vou colocar aqui, ó. Tá, deixa eu apagar aqui, porque eu não sei porque é que eu botei essa derivada aqui fora. Tá? Então, a derivada desse e desse daqui. 2 vezes x ao quadrado, professor, é aquela função homogênea que o senhor botou lá no exemplo. Vou repetir o 2, deixo o 2 quieto, vezes, aí a derivada de x ao quadrado, que é quem? Dá 2x. Mais 3 vezes x. É aquela ideia do homogênea. Deixa o 3 quieto. Deixa o número 3 quieto, vezes quem é a derivada de x? O senhor botou lá também. A ideia do quê? Função identidade, que dá 1. Menos a 1 é constante, professor. O senhor colocou também. Derivada de uma constante é 0. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Aqui dá 4x. Tá? 3 vezes 1 dá 3. 4x mais 3. Pronto. Fiz isso daqui devagarinho, ó, sem pressa, tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Simplesmente juntar as informações para escrever que a derivada da minha função f é exatamente igual à derivada da função h de g de x. Veja, eu não estou fazendo nada por enquanto. Regra nenhuma. Eu estou só escrevendo a posição de cada uma delas. A derivada de h de g de x, eu já anotei aqui, professor. Vai dar, ó, a derivada de h e colocar o g de x lá dentro, vezes a derivada da minha função g. A derivada do h está aqui, ó. Já está feito. Então, vou só escrever ela. 3 vezes o g de x ao quadrado, vezes quem é a derivada da função g? O senhor colocou aqui também, professor. Está aqui, ó. 4 vezes x mais 3. 4 vezes x mais 3. O que é que eu preciso só ajustar aqui na conta? Ó, 3 vezes. Quem é a expressão g de x? O senhor deixou anotado também, professor. Está aqui, ó, a minha função g de x, quem é? 2 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x menos 1. Isso aqui é elevado ao quadrado, vezes a minha outra expressão, que é só 4 vezes x mais 3.
Veja, derivada de função composta. É só eu verificar como é que as funções estão se combinando e, na hora que eu for calcular a derivada, usar uma daquelas regras que já estão lá descritas. Pronto, ó, veja, não tem dificuldade, tá? Só escrever e fazer. Volta lá para a apostila. Na apostila que aí está, eu só estou diferenciando. Ó. A minha função eu estou usando o y, tá? Onde lá eu usei o g, aqui eu estou usando o y. Tá? Estou escrevendo as mesmas coisas. Está aí, ó. No final, a derivada da função f, quem é? O 3 vezes a função g elevado ao quadrado, vezes a derivada da minha função de h, que era, deu quem? 4 vezes x mais 3. Então, é simples, eu só preciso organizar como é que as expressões estão descritas. Aqui eu tenho mais exemplos, ó. Do mesmo jeito, ó. X à quarta, menos 3 vezes x ao quadrado, menos 6 vezes x mais 1 elevado a 2025. Ah, de acordo com o que o senhor colocou lá, professor, para ficar mais rápido, ó, essa dicasinha que eu coloquei aqui embaixo, ó, quando eu tenho uma função elevada a uma potência, dá para fazer a conta mais rápida? Dá. É só pegar o 2025 que está aqui em cima, descer para multiplicar. Isso mesmo. Ó. Desceu para multiplicar o 2025 na derivada. Vezes. Eu vou repetir toda a expressão que está lá dentro, professor? Vai sim, ó. Então repete. X à quarta, menos 3x ao quadrado, menos 6x mais 1. E eu peguei o 2025, subtraí de 1. Dá quanto? 2024. Está lá. O que eu preciso acrescentar é a derivada da função que eu ainda não fiz, ó. X à quarta, menos 3x ao quadrado, menos 6x mais 1. Está aqui eu escrito, ó, a derivada dela. Essa derivada a gente faz usando o quê? Regra da soma. E em cada uma das etapas é só verificar. X à quarta dá o quê? Regra da potência. Derivada dá 4x ao cubo. Menos 3x ao quadrado. Derivada o quê? Homogeneidade. Repete o 3, derivada de x ao quadrado dá 2x. 3 vezes 2, 6. Está lá. 6x. Menos 6 vezes x, homogeneidade. X é identidade dá 1. Por isso que fica só o 6. E o resto, ó, tranquilo. E se eu tivesse dentro de uma raiz quadrada, professor, o que é que eu faço? Simples. Lembre-se que eu ensinei anteriormente a vocês que, por meio de regras de potência, tá? Radiciação, potenciação, eu disse a vocês que a gente pode escrever uma raiz por meio de potência. Então, aqui eu teria, ó, tudo que está dentro da raiz tem potência 1. 24 menos 3x mais x ao quadrado, isso tudo está elevado a 1. Então, eu vou dividir esse 1 pelo grau da raiz, que é 3. Ó. Por isso que fica tudo elevado a 1/3. E onde é que ele se classifica? De novo, na mesma regra. Ó. 1/3 que está aqui em cima, desce para multiplicar. Repete tudo que está dentro do parênteses. E eu faço 1/3 menos 1, dá o quê? Menos 2/3. E, por fim, o que é que eu acrescento? Derivada da função que está dentro do parênteses. E aí eu faço a derivada. Tranquilo, tá? Tranquilinho. Ah, professor, o senhor botou. E se porventura, professor, não fosse uma função de um polinômio? Se fosse, porventura, uma função trigonométrica. E agora? Ó, seno ao quadrado de x. E se o ângulo não fosse só o x, professor? E se eu mudar o ângulo? Por exemplo, se eu colocar 3x? Então bota aí o 3x. E se eu juntar potência na função trigonométrica e mudar o ângulo também? É o último caso aí do C. Eu vou fazendo cada uma dessas com vocês separado. Bom, cada uma dessas. Vou lá para o quadro. Então vamos lá. Na primeira ele pede seno ao quadrado de x. Professor, o senhor não ensinou seno ao quadrado. Eu sei que o senhor ensinou. Isso aí eu lembro. Que era a função seno. Aí eu boto aqui, por exemplo. G de x é o seno. Isso aí o senhor ensinou. E ensinou que a derivada dele, o g, o senhor ensinou que a derivada dele, ou seja, a variação, seria a mesma coisa que calcular a função cosseno. Mas seno ao quadrado o senhor não fez. Porque eu posso só ajustar isso daqui, ó. F de x seria, ó. E se eu pegasse a minha função seno
de x e a elevar ela ao quadrado. Agora eu vou ter aquela regra que diz na potência o seguinte, ó. Tá, vou escrever aqui, ó. Se eu tiver uma função que tem potência, como é a derivada dela? É eu escrever, ó, baixa a potência, repete tudo que está lá dentro do parênteses, ou seja, a minha função g de x, a potência subtrai de 1. E no final, eu pego essa função g de x que eu achei e calculo a derivada dela. Sendo assim, aí olha o que acontece com a minha função f, ó. E agora eu vou calcular a derivada de f. Ou seja, eu quero calcular, tá? Vou ajustar aqui, a derivada da função seno de x elevado ao quadrado. Quero calcular essa derivada. É só olhar a regra que está aqui em cima, ó. Ah, então vou baixar o 2. Isso, desce o 2. Vezes. A minha função g, quem é? É o seno. Então vou escrever, ó. Seno de x. De acordo com a regrinha que está lá, ó, a potência subtrai de 1. A potência que eu tinha era 2. Então 2 menos 1. E ainda vou acrescentar quem? A derivada de g, ou seja, a derivada da função seno. Veja que eu ainda, pessoal, tá? Primeira regra de derivada, eu fui para cá, para fazer essa primeira parte. O que está aqui não é derivada, é ajuste. Vocês têm que saber diferenciar o que é derivada e o que é ajuste. Tá bom? Ah, então assim, professor, é só escrever duas vezes 2 menos 1 é 1. Seno elevado a 1 dá o seno de x. Vezes, quem é a derivada do seno? É o cosseno que está aqui. Derivada de seno ao quadrado de x é isso daí. É o que está descrito para vocês, ó, nesse passo a passo. E a tangente ao cubo de x? Não, tangente ao cubo não, pessoal. É tangente, agora o ângulo é 3 vezes x. Vamos lá. Minha função é tangente de 3 vezes x. Aí você é só voltar um pouquinho e dizer, professor, o senhor não ensinou isso. O senhor ensinou para a gente, que eu sei, eu lembro, que o senhor tem, ó, a função tangente, então vou escrever ela, tangente. Tangente de x, o senhor escreveu. E o senhor calculou a derivada dela. Está lá naquela tabelinha de função trigonométrica. A derivada da secante ao quadrado de x. O senhor escreveu isso daí. Tá? E o senhor também ensinou para a gente, tá? A função 3 vezes x. Função identidade não, perdoe. Função de homogeneidade, cuja derivada vai ser só o número 3. Tá? Porque repete o número, derivada de x dá 1, 3 vezes 1 dá 3. Isso o senhor ensinou, mas não ensinou tangente de 3 vezes x. Aí, adentra o quê? A regra da cadeia. Não tem potência? Não tem, mas não há problema nenhum. Porque, de acordo com o que eu disse para vocês, se eu estou combinando as funções, eu estou pegando, ó, 3 vezes x e jogando dentro da função tangente. Então, estou jogando h de x dentro da função g. A derivada dela, pode olhar lá, é a derivada da função g, tá? Vezes a derivada da função h. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que a minha f, a derivada da função f, vai ser, ó, veja, que a composição de f com g, na hora que eu juntar esses dois aqui, ó, na hora que eu fizer o g,
e no lugar de x colocar a função h de x, eu vou ter a minha função f. Então, a derivada do f vai ser a derivada de g com h de x vezes a derivada de h. É isso, professor? Sim, é isso. E quem é a derivada de g? Eu já escrevi aqui em cima, ó. Secante ao quadrado de i. No lugar de x eu tenho quem? A função h. Então, escreve lá, h de x vezes a minha derivada da função h, que eu já fiz aqui, ó, que dá quanto? Dá 3. Para concluir, quanto é que vale h, professor? Ó, o h de x vale 3x, então é só escrever isso. Vou dizer secante ao quadrado de 3 vezes x, e isso daqui eu vou multiplicar por 3. Só detalhe, pessoal, por questão de contas, o 3 não está multiplicando esse 3x, tá bom? A posição certa dele seria 3 vezes secante ao quadrado de 3 vezes x. Vejam que eu estou sempre seguindo as regras básicas. Eu não estou inventando nova, não estou fazendo nada. Estou pegando aquelas regras básicas que eu coloquei para vocês e fazendo isso. Tá bom? Vamos lá na apostila. Tá lá, ó, do jeito que eu descrevi para vocês. A minha função. Agora vamos pegar essa última aí, ó. Ih, professor, esse é mais complicado. Tem cossecante a quarta e ainda tem um ângulo modificado. Como é que eu vou fazer? Com a função que a gente está aqui. Vamos escrever as funções que a gente já sabe. Professor, eu sei que o senhor ensinou para a gente. Por exemplo, eu tenho a minha função elevada a 4. Isso aí o senhor ensinou. Então, se eu ensinei a função elevada à quarta, e se eu olhar lá naquela tabela, derivada dela seria a derivada de regra da potência, que diz baixa a potência, repete o x, e a potência menos 1. Eu sei que o senhor ensinou para a gente também. Nas funções trigonométricas que está lá, o senhor ensinou que eu lembro que tem lá uma delas, que é a cossecante. Isso aí está lá. E lá na tabela também, com relação à derivada, está descrito lá. O resultado é menos cossecante. Isso daqui vezes cotangente. Tá lá, se eu escrever isso aqui para a gente. Veja, eu estou pegando função passo a passo. Ó. Tem elevado a quarta? Então, eu peguei uma potência a quarta. Tem a função trigonométrica? Tem. Ainda tem a função 5 vezes x ao quadrado. O senhor também ensinou 5 vezes x ao quadrado. Se eu pegar lá naquela minha tabelinha que tem lá, tá? Eu vou verificar o seguinte. Por questão de homogeneidade, a derivada é, vou manter o número 5 e derivar x ao quadrado, que vai dar quanto? X ao quadrado dá 2 vezes x. Ou seja, que dá 10 vezes x. Beleza, o senhor ensinou esses 3 pontos. Mas como é que isso daqui vai gerar a conta que está lá em cima? Então, veja, ó, a minha f de x, ela está pegando a função cossecante e elevando a quarta potência. Então, peraí, o senhor está dizendo que ela está pegando a função cossecante, independente do ângulo. Ele está pegando a função cossecante e elevando a quarta potência. Sendo assim, se eu quiser derivar esta,
O que eu preciso fazer é... Deixa eu baixar aqui um pouquinho que eu vou aproveitar o que já está escrito. Então, se eu quiser derivar a função f, eu vou ter que derivar essa cossecante de 5x ao quadrado elevado à quarta, e aí calcular a derivada. Então, pela regra que eu disse a vocês antes, se tem uma potência, então baixa a potência, repete tudo que está lá dentro do parênteses, e isso, repete tudo que está dentro do parênteses. Cossecante de 5x à quarta, tá? E a potência eu faço o quê? Subtraindo. Então, 4 menos 1. Vezes, aí eu vou calcular a derivada de quem? Do que está lá dentro. De cossecante de 5x à quarta. Então, veja, a primeira parte está feita. Primeira parte daria 4 vezes cossecante. Aí eu estou só escrevendo. 5x ao quadrado, não é a quarta não, pessoal, aqui é ao quadrado. Vou passar a borracha aqui. Ora, professor, o senhor está errando, viu, professor? Vai tirar 10 não. 5x ao quadrado. Isso aqui está elevado ao cubo. Vezes. Aí agora eu vou para a derivada de cossecante. De novo, é a mesma coisa que eu fiz com a tangente ainda há pouco. Então, o senhor vai pegar a derivada da cossecante mesmo, só da cossecante. Tá bom? Quem é a derivada da cossecante? Está aqui, ó. Então, dá menos cossecante de 5x ao quadrado, vezes derivada ainda de cossecante. Está aqui, ó. Cotangente mantém o ângulo, 5x ao quadrado, vezes ainda... professor, lembra que dentro da cossecante tinha 5x ao quadrado. E aí eu vou fazer quem? A derivada de 5x ao quadrado. Que a gente já fez. Tá? Agora é só escrever tudo isso daí. Fica grandona? Fica, mas não é difícil. Então, 4 vezes cossecante de 5x ao quadrado. Isso aqui é elevado ao cubo. Vezes menos cossecante de 5x ao quadrado. Vezes cotangente de 5x ao quadrado. Vezes derivada de 5x ao quadrado, a gente já fez ainda agora, dá 10 vezes x. Pronto, a derivada da função está aí. Volta lá na apostila só para vocês terem ideia de uma observação de descrição lá na apostila com relação a essa conta. Vamos lá. Na hora que eu vou calcular aqui, ó, veja, eu vou explicando que é função dentro de função. Então, ó, a composição aí significa cossecante foi colocado dentro da função de x à quarta e ainda 5 vezes x ao quadrado foi colocado dentro da função cossecante. Tá bom? Então, é uma composição aí bem grandinha. Quando eu vou fazendo, tá aqui, ó, descricionário. Aí você pode dizer, mas professor, não bateu, ó. A conta que o senhor colocou lá não está batendo com essa daqui. Não vai. Porque lá o senhor colocou, tá lá, 4 vezes cossecante de 5x ao quadrado ao cubo. Tá? Olha aqui essa resposta. E vamos lá para o que está descrito, tá? Que a gente fez.
aqui. Não bate, professor. Bate sim, ó. Porque, ó, se tem um sinal de menos aqui das operações de multiplicação, menos vezes mais dá o quê? Dá menos. Aí ele coloca o menos lá na frente. Tem o número 4 aqui e tem o 10, ó, que não faz parte de ninguém, só uma multiplicação simples. Então, 4 vezes 10, 40. 40x. Eu tenho um cosseno de 5x ao quadrado, tá? Elevado ao cubo, e eu tenho de novo o cossecante de 5x ao quadrado. Um número ao cubo. Aí ele usa só as regrinhas da matemática. Só y ao cubo vezes y, tá? O y é isso daqui, ó. Deixa eu deixar cá de vermelho. O y que ele está chamando é a função cossecante, por exemplo. Isso é y, e aqui eu tenho y também. Então, y ao cubo vezes y, lá por regra de potência, que eu disse a vocês, repete a base, somos expoentes. Tem mais um, é 4. Por isso que aparece lá, cossecante a quarta de 5x ao quadrado. Ah, professor, mas eu tenho que reduzir essas coisas. Não, vocês não precisam. A função do jeito que ela está descrita aqui, ela já está correta. Vocês não precisam simplificar, tá? De jeito nenhum. Com relação ao que está... Professor, o senhor pegou e explicou o que está dentro do quê? O que ele está fazendo com esses três aqui, ó, que eu estava tentando explicar a vocês, é o seguinte, ó. Ele pegou a função g e dentro dela ele botou a função q em cossecante, que eu estou escrevendo como uma função de h. Só que dentro da função de h, o ângulo aqui que é x, ó, interligando ó, o x aqui com o x aqui, ele está trocando esse x por quem? 5x ao quadrado, ou seja, ele está pegando a função p de x e colocando tudo lá dentro. Na hora da derivada que a gente foi fazer, se olhar as regras, ele ia mandar o seguinte. Eu teria que derivar a função g, aí fica o g de h de p de x. Eu não posso dispensar o que tem lá dentro. Vezes, aí a função que está lá dentro dela é quem? A minha função h. Derivada da função h está lá dentro. Mas lembre que dentro da cadeia, toda função que está dentro de outra eu tenho que derivar. Então, se o p está dentro do h, então ainda vezes a derivada do pzinho que está lá dentro. Foi exatamente o que está feito aqui embaixo, ó. Quem é a derivada do g? O g é x à quarta, tá aqui, ó. Essa daqui. Isso que aparece aqui é a derivada do g. Na segunda parte, vou até mudar de cor aqui agora. Na segunda parte, o que é esse cossecante e tal? Essa daqui para cá, é a derivada da minha função quem? H. Pode olhar, ó. Essa daqui, por discricionário, cossecante, ó, menos cossecante vezes cotangente, derivada de H, tá lá, ó. E a última entrada, que aqui está, 10 vezes x, é o quê? É a derivada da minha função P. Então, foram essas três etapas que nós fizemos. E se tivesse uma quarta, professor, aí você ia ter mais uma derivada para fazer. Mas todas elas recaem sempre ao básico. Vai recair dentro de uma daquelas situações que eu mostrei a vocês. De polinômio, função trigonométrica, exponencial ou logaritmo. Sendo assim, vamos voltar aqui para mim um pouquinho, só para eu concluir esse assunto. Dessa maneira, nós encerramos o conteúdo de derivada, lembrando que é para a gente entender como é que as coisas estão variando. Mas, professor, a gente está fazendo, a gente é de biologia. Pelo amor de Deus, professor, o senhor botou um monte de conta matemática, certo? E aquele negócio, eu tenho que ver, eu tenho que, pelo menos, se eu me mostrar que eu vou usar isso uma vez na vida, questão de biologia. Só isso, eu quero que o senhor me mostre que realmente eu vou utilizar uma conta dessa para biologia, seja lá em que situação for. Nos próximos conteúdos eu vou fazer além disso.
eu vou mostrar que vocês podem utilizar essas contas de derivada não somente para a biologia, mas para o seu dia a dia. E pegando situações simples que você mesmo pode analisar. Eu sempre digo a vocês, contas, tá? Elas precisam ter uma função quando a gente não é de uma certa área. Então, vocês precisam compreender que essas contas que eu estou passando para vocês, vocês vão utilizar de alguma maneira. E nas próximas aulas, é exatamente esse ponto que eu vou fazer. Aplicar essas regras que eu acabei de dizer para vocês sobre derivações, para que vocês consigam aplicar tanto no trabalho de vocês como biólogos, quanto na vida de vocês, para poder ajudar, facilitar, porque às vezes você fica precisando de um profissional que ele tem uma alta demanda para fazer um serviço para você. E que legal quando eu tenho conhecimento suficiente para poder resolver o meu problema. Nem tudo a gente consegue fazer, mas se eu conseguir entender para resolver, tá bom? Então, nas próximas aulas, eu vou aplicar essas contas de derivadas para que a gente veja realmente para que é que elas serão úteis, tanto na minha vida profissional quanto no meu dia a dia. Beleza? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!